Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando nossa primeira aula do módulo do preparatório para SEDUC. Você, futuro professor, parabéns por estar conosco. Temos aqui o sucesso garantido para a sua aprovação. Estamos seguindo o edital cronologicamente. Logo na nossa primeira aula, nós temos as questões de interpretação de texto. Mais tarde, vamos ver as questões de gramática, em sintaxe, morfologia, semântica e fonética. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que a banca, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, ela trabalha muito bem a contextualização da gramática. Pouco antes, em 2005, 2006, as provas eram muito gramaticais. Os professores que bolavam as provas colocavam sentenças, colocavam orações, destacavam uma palavra e pediam a função sintática, a classificação morfológica daquela palavra ou o significado da mesma. Hoje as coisas são diferentes. A nossa tendência é contextualizar aquela palavra, aplicá-la aquela palavra dentro de um texto. Então há uma modificação muito grande. Sabendo disso, nós vamos trabalhar hoje leitura, interpretação e compreensão de texto, para que você possa mergulhar nesse campo da Fundação Getúlio Vargas. Nesta parte é muito fácil, porque ela vai trabalhar com 3 pontos fundamentais. Ela vai trabalhar a pontuação, depois a semântica. Você vai ter um texto onde você vai poder substituir aquela palavra por outras relacionadas a ela ou não. Isso a Getúlio Vargas vai cobrar de vocês. Depois, a Getúlio vai também pedir conjunções. Não vai pedir o significado daquela conjunção, mas a aplicação daquela conjunção dentro de um texto, dentro de uma oração. Muito bem. Então, você que adquiriu o nosso curso, vamos manter a sequência. Espero que você faça os exercícios que estão nos nossos fascículos e mãos à obra. Como eu disse, a primeira aula, leitura, interpretação e compreensão de texto. Muitas pessoas sempre estão a perguntar dos professores, né? O que é um texto? O que eu faço para ler um texto? O que eu faço para entender melhor um texto? Bem, isso é um trabalho lento, mas que com a ajuda da nossa equipe, ele pode funcionar muito bem. Primeiro, você precisa de 3 conhecimentos básicos para entender bem um texto. Primeiro, são os seus aspectos linguísticos, que envolvem a fonética, a morfologia, a semântica e a sintaxe. Eu gosto muito bem de usar a palavra léxico no lugar de semântica, e já explicamos por quê. A parte fonética vai trabalhar com os sons produzidos pelos seres humanos e suas variações. Essas variações, elas podem ser regionais, culturais, mas muitas vezes essas variações estão dentro do nosso próprio pronunciar. Isso vai refletir muito na grafia dessas palavras. Já a morfologia, ela vai trabalhar diretamente a palavra. A Getúlio vai querer saber se você sabe o que é aquela palavra para poder utilizá-la. Ou seja, você sabe identificar um verbo dentro de um texto? Ótimo. Se você sabe isso, você sabe aplicar, você sabe utilizar aquele verbo. Já a sintaxe, ela vai relacionar todas essas palavras a ponto de montar uma frase, uma oração e um período. E você sabe que a oração gera um período, o período gera um parágrafo e o parágrafo gera um texto. Perfeito. E a semântica é todo o significado, né, dessas palavras, as aplicações dessas palavras. Muito bem. O segundo ponto está em referência à construção desse texto, à formação desse texto, à estrutura desse texto. E aqui nós vamos trabalhar com gêneros, ou melhor, com textos narrativos, descritivos, dissertativos, dialogais, injuntivos. A Getúlio Vargas tem uma tradição de estar sempre pedindo textos narrativos em suas diversas ocorrências, porque são textos interessantes e, às vezes, um pouco complicado para o aluno. E o último tópico são as condições sociopragmáticas dos textos, porque você sabe que há um tipo de texto para cada pessoa. É só você entrar em uma livraria ou visitar uma banca de revistas que você verifica logo isso. Em uma banca de revistas você encontra diversos gostos. Você encontra revistas para pessoas que gostam de esporte, que gostam de política, que gostam de moda, assuntos relacionados a adolescentes, assuntos relacionados a economistas. Então você acha uma variedade. Essas são as condições que nós chamamos de sociopragmáticas.
Muito bem. Tudo isso será visto dentro deste trabalho que nós estamos tendo aqui. O segundo ponto importante, vamos partir para a segunda fase do nosso encontro de hoje, é entender que toda língua ela é composta por signos. E esses signos podem ser os mais diversos possíveis. Por exemplo, nós vamos ter o signo das cores, o signo dos números. Como eu posso exemplificar isso? Cores, por exemplo, elas transmitem uma mensagem. É só você pensar comigo. O branco transmite paz, transmite pureza. O verde, esperança. O amarelo, riqueza. Isso conforme a cultura de cada país. Mas estou passando mensagens que nós costumamos ouvir. Os números também transmitem informações. Eles são códigos, e se são códigos, transmitem essas ideias. Dizem que o número 13 é um número de azar. Então, tudo isso você vai tendo como interpretação de texto. Vamos trabalhar aqui um desses pontos, o código das cores. Vamos lá, o signo das cores. Você sabe que você tem, dentro do trânsito, né, o semáforo com 3 cores, vermelho, amarelo e verde. O vermelho indica pare, para o motorista. O amarelo, atenção. E o verde, siga. Só que para o passante, para quem está andando, as informações se invertem. Vermelho, pode passar. Amarelo, atenção. Verde, pare. Então, conforme o receptor, nós temos aí uma ideia diferente. Nós poderíamos passar esta mesma comunicação, esses mesmos signos, para o esporte. Então, vamos ao futebol. No futebol, nós temos 2 cores, certo? Os cartões vermelho e os cartões amarelos. Muito bem. O vermelho, pare, está expulso, pare de jogar. O amarelo, atenção, estou de olho em você. Mais uma, expulso você. Mas eu não tenho o cartão verde. Então, o cartão verde serviria para quê dentro do futebol? Já imaginou isso? Muito bem. O verde, com certeza, indica continue o jogo, siga em frente. Então, você pode ver que a nossa língua ela é composta por signos e esses signos eles vão apresentar um significante e um significado. O que seria o significante? Observem bem. Significante, a imagem. Significante, a imagem, que no nosso caso da interpretação de texto será a letra. A letra que formará uma palavra, que formará uma oração, que formará um período, que formará um parágrafo, que formará um texto. Já o significado é o conteúdo desta letra. Então, o que eu tenho? Significante, imagem, letra, significado, conteúdo. Vamos colocar isso em exemplos? Eu trouxe uma imagem que eu quero que você observe bastante. Então, vamos lá? De olho na tela. Significante é a imagem. Então, nós temos aí a letra M, E, S, A. E o significado, você vê abaixo. Então, o significado, mesa. Fácil, não é? Então, você aprendeu o que é significante e o que é significado. Significante, a imagem, a letra. Então, nós tínhamos ali um exemplo. E o significado, o conteúdo. Vamos fazer um exercício agora para você ver, para sabermos se você memorizou bem a explicação? Então, vamos ao exercício. De olho na tela. Observe esta imagem. E vamos ver, então, o significante e o significado. Fácil, não é? Muito bem. Qual seria o significante? Vamos lá. Bem, significante aqui nós não temos, porque não há nada escrito, não há uma letra que possa representar esta imagem que mostrei para vocês. Agora, o significado, eu teria vários. Por quê? O significado de um coração partido seria o quê? Desilusão amorosa, raiva, tristeza. Vários significados ocorreram ou podem ocorrer mediante o olhar dessa imagem, certo? Agora vamos ao exemplo número 2. Prontos? De olho na tela.
Significante. Sexo sem proteção. Passe uma borracha nisso. Então, esse é o significante. Quando você lê todas as letras, formando uma palavra. Repetindo, sexo sem proteção, passe uma borracha nisso. Agora vamos ver o significado, né? Aqui, você não pode atribuir vários significados. Como, por exemplo, use preservativo, ou então use camisinha. Não. Observe bem o que está sendo dito nesta tela. Passe uma borracha nisso. Muito bem, entenderam? Ó, passe uma borracha nisso. Nisso o quê? Algo que eu já disse. O que foi que eu havia dito para você? Sexo sem proteção. Então, passe uma borracha nisso. Sexo sem proteção, não. Vocês viram que interessante? Isso é interpretação de texto. No primeiro quadro, onde havia o coração partido, nós não tínhamos significante. Logo, o significado foi diversificado. Cada um apresentou uma posição. Agora, quando eu disse para vocês, no segundo exemplo, sexo sem proteção, passe uma borracha nisso, eu não poderia ver múltiplos significados. Por quê? Porque nós tínhamos o significante. Entendeu? Esta é a primeira parte que você tem que aprender. Se o texto possui um significante, ele terá apenas um significado. Então, deu para entender? Mais tarde eu vou dizer uma coisa que vai surpreender muitos de vocês. É só acompanharem conosco. Então, se o texto, repetindo, possui um significante, com certeza ele terá um significado. Agora vamos ao terceiro ponto da nossa aula. O que é um texto? É o que todos os alunos me perguntam. Edson, o que é um texto? Como se constrói um texto? Como eu faço para ler um texto? Bem, primeira coisa que você tem que saber é o que é um texto. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. Vamos começar a examiná-los? Então, atenção, de olho na tela. Vende-se cachorros poodles. Observem bem, né? Muitos de vocês já acharam engraçado essa tela, certo? Porque nós temos aí uma plaquinha, vende-se cachorros poodles. Acharam engraçado, não foi? Ótimo. Sempre quando eu apresento esta tela para os meus alunos, a tendência é essa, acharem graça do que acabaram de ler. Primeiro porque esta plaquinha, ela vai apresentar para vocês 3 palavras, certo? Vende-se cachorros poodles. Em cada uma dessas palavras, você pode encontrar uma falha. Vamos ver? Então, vende-se cachorros poodles. Observe bem que esse se, ele exerce uma função sintática específica. Esse se é chamado de PA, partícula apassivadora, visto que quem vende, vende algo. Vender é um verbo transitivo direto. Então, o se começa a exercer a função sintática de PA, partícula apassivadora. Se eu tenho uma PA, com certeza eu tenho um sujeito. Para descobrir o sujeito de meu verbo, pergunte a ele. O que é vendido, senhores? Cachorros. Só que cachorro está flexionado em número plural. Cachorros. E o meu verbo está flexionado em número singular. Então, houve aqui uma falha de concordância verbal. O certo não é vende-se. O certo seria vendem-se. Muito bem. Na segunda palavra, nós temos cachorros, que todo mundo sabe que não é grafado com X, e sim com CH. E na terceira, poodles, está escrito completamente de forma errada, mas não, lembrando que poodles é uma palavra de origem estrangeira. Não temos uma grafia específica para ela. Tudo bem. Quando eu mostrei a placa para vocês, vendem-se cachorros poodles, vocês acharam engraçado a placa. Mas não esqueçam que ela é um texto. E um excelente texto, apesar dessas falhas normativas. Epa, como assim um excelente texto? Porque ela passa uma mensagem. Verifiquem. O que o rapaz da placa estava fazendo, né? Ele estava vendendo. O quê? Cachorros. Que raça? Poodles. Então, como ele passou a mensagem que ele queria, houve um texto e houve um excelente texto. Engraçado isso, não é? Então, eu já estou começando a desvendar o segredo.
Vamos voltar para a segunda parte. Se eu tenho significante, eu tenho significado. Se eu tenho um texto escrito em palavras, eu tenho uma ideia. E agora nós estamos vendo, né, que o importante de um texto é passar uma ideia. Agora vamos examinar o nosso segundo texto da aula de hoje. Prontos? Então, de olho na tela. Meu melhor amigo foi atropelado por um professor que estudava os efeitos nocivos da poluição e a matança indiscriminada dos gatinhos de rua que estão abandonados. Todavia, a opção nem sempre traz felicidade, além de formar profissionais competentes, não tão bons como poderiam ser se gostassem da carreira. Altamente estranho, certo? Muito bem. Você viu um texto, acabei de ler esse texto, mas vamos examiná-lo a fundo. Eu vou voltar à tela e eu quero que vocês leiam e façam a análise desse texto para mim. Antes de voltar para o texto, eu quero que, ao examinar, você me responda 4 perguntas. Primeira, são palavras da língua portuguesa? Há conteúdo sintático para ser analisado? A concordância verbal e nominal foi bem feita? Há algum problema de regência? Então, vamos voltar à tela. Vamos lá? De olho na tela. Vamos examinar primeiro se as palavras são todas em língua portuguesa. Olha a leitura. Meu melhor amigo foi atropelado por um professor que estudava os efeitos nocivos da poluição e a matança indiscriminada dos gatinhos de rua, que estão abandonados. Todavia, a opção nem sempre traz felicidade, além de formar profissionais competentes, não tão bons como poderiam ser se gostassem da carreira. Todas as palavras são em língua portuguesa, certo? Agora vamos verificar se há conteúdo sintático para ser analisado. Meu melhor amigo foi atropelado. Quem foi atropelado? Meu melhor amigo. Então nós temos aí o sujeito da oração, que alguns professores chamariam de sujeito paciente. Foi atropelado, voz passiva, por um professor, agente da passiva, que ensinava os efeitos nocivos da poluição. Observem o quê? Qual é o antecedente? Professor. Professor é um substantivo, então esse que é um pronome relativo que introduz uma oração adjetiva. E, da ideia de adição, matança indiscriminada dos gatinhos de rua é uma oração coordenada aditiva. Que estão abandonados. Mais uma vez, observe que o que tem por antecedente rua. Gatinhos de rua, melhor dizendo. Então esse que passa a ser um pronome relativo. Que estão abandonados, uma oração adjetiva. Todavia, dá uma ideia de adversidade. Então, nós temos aí uma conjunção adversativa. Como você pode observar no texto, há conteúdo sintático para ser analisado. Muito bem, então, como você viu no nosso texto, as palavras são em língua portuguesa, há conteúdo sintático para ser analisado e se houve conteúdo sintático, já sabe, não houve falhas nem de concordância e nem de regência. Então, observe, o texto são palavras da língua portuguesa, há conteúdo sintático para ser analisado, não há problemas de concordância verbal nem nominal, não há problemas de regência, todavia, o que você leu não é um texto. Por quê? Porque não passava uma informação. Agora, gozado, né? A placa do cachorrinho Poodle, apesar de todas as falhas, era um excelente texto. O segundo, do professor que atropelou o meu melhor amigo, não era um texto, por quê? Porque não passava uma mensagem. Então, você está começando a entender o que é o texto, certo? Muito bem. Na nossa próxima videoaula, eu vou aprofundar mais essa parte de texto. Não esqueça de fazer os exercícios da nossa apostila. Nós temos vários exercícios prontos esperando você, todos da FGV e comentados pelo próprio professor. Muito obrigado, até a próxima aula.